pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou a Thaís Vilela do canal Seja Sol. E eu já peço desculpa desde já por conta de eu não estar conseguindo produzir os vídeos como eu estava produzindo antes. Eu produzia 2, 3 vídeos por semana. E agora eu tô assim, eu cheguei a passar um mês sem produzir vídeo. E é por conta do meu trabalho na quarentena, o psicológico da gente tá pegando muito. Então eu percebi que não era saudável para mim continuar aquele ritmo de vídeos que eu tava, mesmo porque quando a gente trabalha com educação ainda no ensino remoto, eu acredito que a gente fica mais atenta. A gente trabalha muito mais, a gente cansa muito mais, entendeu? A gente fica sobrecarregado. E fora discursos de ódio, foi um ano pesado, né? Então chegou um momento que eu falei, ai gente, eu preciso sair, né? Ficar um pouquinho longe das redes. Mesmo que eu estava trabalhando com redes sociais, trabalho no ensino público, então foi o meio que eu consegui para falar com os meus alunos. Acredito que ensino particular não tenha tido tantos problemas quanto na rede pública com a questão internet, comunicação, né? Eu sei que para todos os professores, tanto particular e público, essa sobrecarga de trabalho, né, psicológica, foi uma coisa bem complicada no ano de 2020. Antes de mais nada, deixa o joinha, ativa as notificações do sininho aqui embaixo e não esquece de passar para os amigos. Eu vou falar desse livro aqui, O Amor Não Dói, da Ana Hidalgo. Vocês sabem quem é? É a psicóloga do Casos de Família. Ela está há 16 anos aí no Casos de Família. Ela tem um canal, eu sou super fã dela. E eu confesso que esse livro eu achei que ia ser até mais tranquilo. Quando eu vi que ela ia lançar um livro, falei, não, a doutora Ana é uma mina, uma mulher que eu admiro muito, sempre muito sensata, uma pessoa que eu me espelho muito em muita coisa que ela fala. E é claro, ela tem muita experiência, né? Só de casos de família foram 16 anos, fora que ela já tinha uma experiência aí na questão do consultório, trabalhando com casais. Esse livro é voltado para mulheres, porém eu acredito que é um livro extremamente necessário para todas as pessoas, homens e mulheres que estiverem aí no mundo, porque relacionamentos abusivos, certas experiências, tem coisas que a gente não percebe porque a gente faz, a gente simplesmente só vai fazendo. E quando a gente fala de sexo e relacionamento, a gente acaba se espelhando em outras pessoas, mesmo sem saber o que é certo, o que não é. A gente acaba se espelhando nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, este livro foi feito no intuito de falar sobre o porquê que mulheres são mais propícias a estarem em relacionamentos abusivos do que homens. Eu vou já indicando desde já este livro aqui, que é do Guri ao Cabra Macho, que aí eu vou falar em outro vídeo sobre masculinidades, masculinidade frágil, masculinidade tóxica. E aqui é um livro de psicólogos mesmo, que fazem estudos da masculinidade, de comportamentos exigidos para esses homens e vários porquês aí. Então eu indico estes dois livros e vou começar a falar do da Ana Hi. Gente, eu vou citar tópicos porque esse livro é tão bom e tem tanta coisa bacana e ela cita tantos exemplos que, inclusive, meu livro tá todo grifado. E eu tentei fazer outros vídeos e vídeos muito longos, assim, eu tava gravando um vídeo de 40 minutos só para falar da metade do livro, porque todos os assuntos que ela fala aqui são importantes. Eu vou tentar resumir ao máximo. Ela tem tópicos bem interessantes, eu vou ler um pouquinho para não passar, porque eu acredito que é um livro, esses que falam de relacionamentos mesmo, eu acredito que é o melhor que eu li até agora. De acordo com os tópicos do livro, eu vou falando resumidamente aqui. Ela fala do radar, que muitas vezes a gente não segue o nosso instinto, né? E a gente tem um sensor, assim, um radarzinho ali, que a gente consegue perceber quando que aquilo não tá legal. Mas por uma questão cultural, né? Você vê nas novelas as pessoas falando, aí a pessoa pega e fala, ouve o que sua avó tá dizendo, ouve o que sua mãe tá dizendo. Muitas pessoas incentivando você a continuar no relacionamento como se o relacionamento fosse o centro da sua vida, né? E muitas vezes a gente que é mulher é incentivado a isso. Tem várias frases que falam pra gente aqui que
a gente acaba internalizando sem nem perceber o porquê. Ela chega e pergunta: você tem um repertório sobre o que é um relacionamento saudável? Porque muitas vezes a gente cobra muito das pessoas terem relacionamentos saudáveis. Mas, pô, se eles ligam a novela, tá as pessoas quebrando copo e prato ali toda vez que tem uma briga de relacionamento, né? Eu tava discutindo com uma pessoa esses dias, né? Conversando, na verdade, e eu falei, gente, como que toda vez que a pessoa tem um problema, ela vai sair por aí quebrando todos os objetos da casa, né? Então, assim, parece que você está incentivando comportamentos assim. E se você normaliza algo assim, então o que você vai esperar de um relacionamento? Precisamos falar do medo de abandono. A questão do medo de abandono é muito importante porque muitas mulheres acabam ficando nesses relacionamentos porque elas são educadas a vida inteira como se elas fossem as responsáveis por prender o marido. E aí, nesse tópico, tem várias coisas que vão continuando aí com esse trauma. Primeiro que, assim, a nossa sociedade brasileira tem uma porcentagem muito alta de homens que não assumem os filhos, né? Mais de 6 milhões de indivíduos cujo nome do pai não é mencionado no registro do nascimento e o abandono é um constante na vida das crianças. Então, esses filhos de pais que simplesmente esqueceram que ele existe, né, que é o tal do abandono parital, ao mesmo tempo que a gente tem uma sociedade que incentiva muito esse abandono em todos os sentidos. Ao mesmo tempo que a mulher tem que dedicar a vida dela inteira para que o cara esteja bem, que o cara esteja feliz, e aí você pega as mulheres que são exaltadas nos filmes, nas novelas, nos contos de fada, ao mesmo tempo que a mulher tem que ficar lá cuidando, quando você pega uma mulher bem-sucedida, independente, que faz as coisas sozinha, a gente coloca sempre como as vilãs de todos os desenhos, de todos os contos de fada que a gente tem. E aquela questão de cuidar do filho fica muito como, é a obrigação da mulher ter filhos. Parece que a mulher casa e ela não tem a opção de não ter filhos. E quando ela diz que não quer ter filhos, sempre tem alguém falando que o cara vai procurar com outra mulher, sempre incentivando assim, você não pode não querer ter filhos. E aí o cara é muito pelo contrário, a gente tem muito discurso de que fez é porque sabia o que estava fazendo, né? A gente está numa sociedade que a gente não incentiva as meninas a se preservarem, porque a gente tem uma noção muito absurda de que menina tem que ser casta, pura e tem que se preparar para casar, ao mesmo tempo que a gente educa o cara para procurar uma mina que se dedique a ele. Então, se a menina tá com problema, o cara pega e larga e vai procurar uma outra família, como se aquela família dele ali nunca tivesse existido. A gente tem uma sociedade machista, misógina, que a gente passa um pano por esse cara para não responsabilizar ele pelos filhos. E quando a gente fala de sexo, de sexualidade, a gente joga todo o peso em cima dessa moça, muitas vezes é uma menina, uma jovem. Por que não comprou camisinha? Por que não... Ao mesmo tempo que a gente fala que é feio pra menina, a gente deixa a menina com vergonha de desejar, de querer, a gente bota todo um trauma em cima da menina, e quando ela acaba tendo um filho, porque muitas vezes o cara que não quis usar camisinha, o cara que foi abusivo, né, que forçou a barra, mas a gente joga toda a responsabilidade em cima dessa mulher, passa um pano na cabeça do cara e fala que homem é assim mesmo, que poderia ter se preservado, não se deu respeito, e assim a gente tira completamente a responsabilidade do cara, que é igual ou é maior ainda, né, porque se o cara não quis usar camisinha, mesmo a mulher tendo pedido para usar, ele tá passando por cima desse não, né? Muitas vezes forçando a barra para algo. Ela fala aqui do medo, eu vou ler. O medo do abandono, que a maioria das mulheres tem em consequência da soma dos seguintes fatores, né? A noção de que uma mulher sozinha praticamente não existe. E também a gente não tem um incentivo para que essa mulher esteja sozinha. Mesmo mulher bem-sucedida, nunca tem uma exaltação, nem novela, em nenhum lugar, que essa mulher bem-sucedida e sozinha esteja feliz. Ao mesmo tempo que o homem, sim, ele pode trocar de parceiras, pode fazer mulheres de objeto, então tudo é autorizado para esse cara. Mas se uma mulher fizer isso, ela sempre aparece como a vilã que merece morrer. 2, diariamente, inúmeras delas são deixadas quando mais precisam do parceiro. Uma coisa que eu fico com muita raiva, eu já vi muitas vezes a mulher, as pessoas incentivam, às vezes a mulher separou do cara,
mas a sociedade coloca na cabeça daquela mulher, porque se aquele relacionamento foi um relacionamento forte, que ela tem que parar a vida dela para cuidar daquele cara mesmo sendo ex dela. Mas quando essa mulher tem uma depressão pós-parto, as pessoas ficam incentivando esse cara a sair do relacionamento. Então tem muito cara que disputa lugar com o filho, por exemplo, que acha que a mulher não tem que cuidar do filho porque ela tem que dar toda a atenção do mundo pro cara. Então quando essa mulher tem depressão pós-parto, acontece ainda do cara achar que tem o direito de que porque a mulher tá com o bebê, ela não dá atenção para ele pode trair ela. E aí você entende o absurdo, né? As pessoas incentivam e aí a mulher tá precisando dele e ele acha que a mulher tem que estar o tempo inteiro cuidando dele. O 3, as crianças são abandonadas pelos pais. O medo do abandono se mostra quando ouvimos ameaças em tom do conselho. Você vai ficar sozinha se não melhorar. Uma constante na linguagem afetiva pobre transmitida pelas famílias. E essa coisa é muito verdade. Ao mesmo tempo que o cara tem uma sobrecarga assim de que você tem que ser o cara que é o provedor, que tem que ser o porto seguro. Para a menina, é o tempo inteiro, parece que ela tem que se adequar ao cara. Tipo, homem não gosta de mulher com personalidade, homem não gosta de mulher gorda, você tem que emagrecer para arranjar marido. Quantas vezes eu não ouvi que, para você casar você tem que emagrecer, depois você engorda. Então, assim, a gente coloca uma responsabilidade em cima da mulher que é desumana, como se ela tivesse que tá magro o tempo inteiro, bonito o tempo inteiro, que ela tivesse que ser fofa o tempo inteiro. E quando ela discorda, ela ainda é chamada de louca, falam que ela tá de TPM. Quando o cara é incentivado a ser agressivo, incentivado a pensar só nele. E aí, quando a mulher quer cobrar alguma coisa dele, as pessoas sempre vêm e falam que o homem é assim mesmo. Então, o homem não é assim mesmo. Ele é construído para achar que ele pode mais que a mulher e que ele tem o direito de tratar a mulher como objeto, tratar a mulher como inferior, ao mesmo tempo que a mulher é educada para não reclamar. Muitas vezes você fala assim, não, mas como que ela não reclamou? Como que ela não falou que doeu? Gente, ela é educada o tempo inteiro para falar assim, não seja chata. Tem várias piadas que fortalecem essa questão de a mulher que discute a relação é chata. Gente, uma hora você vai discutir a relação. E não é só a mulher que tem que ter esse trabalho psicológico dentro da relação. O homem também. Se ele achar que tem uma coisa ruim, ele tem que falar. Então, muitas vezes o cara dá as ordens e a mulher diz amém, porque é uma questão que ela foi ensinada, é uma questão que aparece nos filmes, nas novelas, é uma educação para que a mulher seja silenciada o tempo inteiro. Que se a mulher se enche de alguma coisa, ela é louca, ela tá de TPM, ela é chata, ela não vai casar. E aí botam todo esse medo em cima da mulher que ela não vai conseguir alguém se ela não mudar muitas vezes de personalidade, né? Mulher de personalidade forte, mulher que estuda. Então ela é incentivada o tempo inteiro a estar servindo esse marido, esse namorado. Aí você fala, mas o menino também não sofre com isso? Claro que sofre. Mas aí, como ele também é incentivado a, primeiro, não contar os sentimentos dele. Segundo, que a gente tem uma psicofobia, né? A gente não procura ajuda quando precisa, principalmente para meninos. Muitas vezes a gente leva a menina no psicólogo, mas não leva o menino. E aí esse menino fica um menino traumatizado, que muitas vezes não vai numa terapia, porque parece que ele vai ser menos homem se ele for numa terapia, isso é uma construção social. E aí muitas vezes esse menino fica tão traumatizado que ele se torna um novo abusador, porque são os padrões que ele pega. E como ele é ensinado a não ter sentimentos, então ele desconta toda a raiva dele, toda a frustração dele num relacionamento ruim. A questão do amor não é um conto de fadas é muito importante, porque a gente é educado com a base nos contos de fada, e esses contos de fada ficam no nosso imaginário como o real. E essa questão dos príncipes e princesas, essa questão do felizes para sempre, não existe, gente. Tem dia que você não tá bem, tem dia que você quer ficar sozinho, tem dia que a outra pessoa não vai estar bem, que quer ficar sozinha, que a pessoa tá doente. Então, assim, a gente cria uma história de contos de fadas irreal, porque se você pega a real história dos príncipes e princesas, essas mulheres, na verdade, elas não tinham poder de escolha nenhum, nem o príncipe, né? Era uma parceria entre reinos, onde o pai praticamente vendia a filha para um outro reino, uma menina muito mais nova, né? Muitas vezes criança, ela ia se casar com um cara muito mais velho e ela ficava ali naquele castelo trancafiado,
O cara ia fazer guerras, ia conquistar reinos, ia viajar, e aquela mulher ficava trancafiada ali, simplesmente a serviço daquele rei, dos filhos, ficava lá com as damas de companhia. Então, essa coisa romântica, esse amor, essa paixão, essa coisa nunca existiu. E aí a gente cria essa ilusão da família Doriana, do homem que vai vir te salvar, como se você não se salvasse sozinha. E aí a gente constrói uma coisa muito absurda. Ao mesmo tempo que você fica a vida inteira tentando ser uma princesa, então você gasta rios de dinheiro com a sua aparência, e aí começa a vir uma frustração porque a gente tem uma educação para achar também que a gente não pode envelhecer. Então fica a mulher fazendo cirurgia plástica sempre para agradar o cara, né? Ela tem que estar o tempo inteiro maquiada, bonita, quando esse cara, na verdade, não tem essa cobrança. E ao mesmo tempo, ela coloca a imagem de salvador nesse cara. Ela pega um homem normal e coloca a imagem de um rei que não existe. Uma outra coisa que ela fala aqui no livro que eu achei interessante, que ela fala assim, é interessante, esse príncipe aparece sem família, ele aparece como explorador que pegou, se encantou com a moça e ficou ali. E aquela moça, ela não tem nenhum sonho de realização. A realização dela é casar e ter filhos, sabe? Então é uma coisa para se pensar. Parece que você vai encontrar o amor e aquele amor vai ficar ali para você o tempo inteiro. E esse amor é construído, inclusive, a quatro mãos. A gente tem que parar de responsabilizar a mulher por um relacionamento, né? Que é o que acontece. A mulher sempre acaba sendo responsabilizada por esse relacionamento. Ao mesmo tempo, a gente cria relações de dependência nesse relacionamento, né? Então, a questão do amor é gentil, ela fala que a gente não pode se acostumar a sentir dor, a machucar. Hein? A gente muitas vezes naturaliza que a mulher tem que sofrer, o amor tem que ser aquele sofrimento, aquela dor, aquela conquista o tempo inteiro. E não é isso, né? O amor é gentil, o amor é algo que os dois se dedicam e não é aquele cara que dá flores pra você, mas é aquele cara que sabe que tá faltando alguma coisa na geladeira, vai lá buscar, que ele não espera só você fazer, né? A gente tem uma coisa muito que essa questão da dedicação da casa ser toda pra mulher. E muitos caras se acham no direito de os dois trabalharem ao mesmo tanto, ele não ajuda nada, e ele achar que ele pode cobrar uma casa limpa, sendo que ele não move um dedo para ajudar. Ela coloca aqui algumas formas de dependência que geralmente acontece. Tem a dependência financeira, que essa mulher acaba casando super jovem, e aí existiam leis aí até para que essa mulher ficasse completamente dependente desse marido, e por isso que o feminismo é tão importante, porque se você pegar as leis brasileiras, é muito recente essa questão do desquite, né? Na verdade, o divórcio, né? Existia o desquite, existia a questão da mulher ter que pedir permissão para o marido para poder trabalhar e estudar. E a gente é educado com frases como, por exemplo, segurem suas cabras que meu cabrito tá solto, como se, o homem não se controla, né? Ela fala da questão da mulher colocar o homem como centro da vida dela, né? E ela coloca aqui que se você não investe parte da vida em algo que seja só seu, o seu ir e vir, seus projetos, suas noites sozinhas começam a se anular. Isso é uma verdade, mulher tem uma tendência a se anular. E a mulher não apenas se anula, mas acha que precisa fazer isso e vai se perdendo de si mesma, ficando dependente primeiro emocionalmente, depois nos aspectos financeiros. E assim, você vai criando uma dependência emocional do cara, porque eu já vi muito essa questão de o cara que é um cara abusivo, ele vai tentando te tirar de perto das pessoas que te fortalecem. Então, tira você de perto da sua família, tira você de perto dos seus amigos, tira você de perto das suas amigas. Então, todo mundo aqui já foi a amiga que sumiu, que você começa a namorar e você some. Quem nunca começou a namorar, parou de fazer tudo o que gostava e se dedicou, moldou os horários para aquela pessoa. Eu já fiz isso, por exemplo. Eu tenho que tomar muito cuidado para não fazer isso, porque
é uma coisa que a gente é ensinado, né? Você tá com seu namorado lá, e pelo menos na minha família tem essa questão, e eu acredito que em muitas famílias seja a mesma coisa, que a mulher tem que fazer tudo pro cara. E aí você tá num lugar, aí você um lava a roupa e o outro lava os pratos, e todo mundo fica achando um absurdo que você combinou isso com o cara. Porque não, o homem não pode fazer nada, tá? Então, essas questões são muito sérias, de você ficar dependente e você achar que a pessoa é praticamente o seu senhor, né? De que você tem que estar ali, né? Mas ela coloca assim que você tem que perceber isso. Por mais que ele te incentive, muitas vezes a gente acaba caindo nessa cilada de achar que uma mulher perfeita tem que estar dependente e mesmo sendo dependente financeira, que você tem que moldar a sua vida para o cara. Que é uma coisa bem óbvia, se você tem que ficar se desculpando por tudo, e eu falo isso, eu lembro muito que eu me desculpava, assim, ficava... Parece que você tem que ser perfeita e se você não fez do jeito que a pessoa quer, você fica se desculpando, né? Você já viu isso? Essa questão da mulher, do corpo, eu lembro muito de coisas minhas, tô tentando não falar de mim, porque esse livro tem muita coisa bacana, mesmo eu tentando resumir, gente, vai ficar um vídeo grande. Então, é muito comum homens fazerem piadas com o corpo e o jeito da própria mulher, falando logo em seguida, é brincadeira, você leva tudo a sério. Então, sua cara de brava é muito engraçada. Será que eles agem assim com os amigos? A mulher nessa situação da risada também, ou está sempre tentando esconder a barriga que o marido apontou brincando, ou a voz que ele disse ser alta demais. Ele só está tentando fazê-la crescer, não sentir que está totalmente confortável e tranquila naquele lugar. Que péssimo esse jeito de viver com alguém. Na verdade, isso é muito comum, inclusive eu me vejo muito nisso aqui, inclusive é um livro assim que você vai parar, que você vai falar, gente, como eu sou trouxa, como eu fui trouxa, como que eu posso me colocar nessa situação? Então, do cara fazer piada para outras pessoas ouvirem, eu lembro que não foi nem relacionamento, mas quando eu completei 30 anos, eu fui viajar. Eu acho que eu já contei essa história, que eu fui viajar com pessoas conhecidas minhas, né? Eu tava num lugar onde eu conhecia várias pessoas e eu percebi que tinha várias piadinhas de mulher depois dos 30 não serve pra nada, que mulher não tem que escolher, mas como se o homem não envelhecesse, sabe? E aí eu fui cortar e as pessoas ficavam assim, ai, mas nossa, mas como você é chata, nossa, como você tá ficando insuportável. Eu falei, pô, vocês estão me agredindo, né? E o tempo inteiro as pessoas colocando de que a mulher tem que ser menos, que homem é assim mesmo. Então tudo que ela fala aqui aconteceu comigo, de eu estar namorando com uma pessoa que o tempo inteiro estava me constrangendo e rindo, né? Se eu cometesse algum erro, nossa, ele exaltava esse racismo, exaltava assim, ele colocava num patamar absurdo, né? De às vezes eu digitar um negócio errado, eu me corrigir em seguida e ele falar, ai, nossa, como que você pode escrever algo errado, como se eu fosse uma pessoa de outro mundo que nunca errasse, né? E aí parecia que eu tava vivendo pisando em ovos, né? Que é exatamente quando você tá num relacionamento e você acha que você não pode soltar um pum, você não pode ficar doente, você não pode fazer nada. E ele, ao mesmo tempo, ele pode fazer tudo, ele pode errar, porque nada fica do tamanho, né? Que fica quando acontece com você. Que é a questão também de colocarem você como louca, como histérica, quando você vai falar de alguma coisa que está acontecendo com você. Outra coisa que acontece muito com a mulher, né? A mulher fala que aquilo não tá legal e o tempo inteiro as pessoas falam que não é tudo isso, não foi tão ruim assim, diminuindo aquilo que a mulher tá sentindo. Então, se você tá sentindo, é uma coisa só sua. A gente tem uma cultura do abuso, né? Todo relacionamento abusivo segue aquele ciclo do abuso que eu cheguei a colocar aí, o ciclo da violência. O cara começa a ser agressivo com você, e aí ele dá uma aliviada, mas ele não dá uma aliviada sem querer, né? Ela até coloca aqui para não se enganar. É para não perder. Ou porque sentiu um arrependimento momentâneo, pesou na consciência. Ele não é irracional nem burro. Ele sabe que está causando sofrimento. E ele sabe mais ou menos até onde ele ir.
Ela fala muita coisa. Gente, esse livro é uma bíblia. Todas as pessoas deveriam ler. E eu, com certeza, eu daria para meninas de 15 anos. Ela dá vários exemplos interessantes. Ela fala de uma questão de relacionamento aberto que precisa ser conversado, que muitas mulheres acabam entrando em relacionamentos abertos, não porque elas querem um relacionamento aberto. Se vocês não sabem o que é um relacionamento aberto, cada vez está ficando mais comum esse relacionamento. Mas, assim, é um relacionamento onde você pode se relacionar com outras pessoas, porém, cada relacionamento aberto tem uma regra. Então, por exemplo, você pode ter um relacionamento aberto onde você vai se relacionar com outra pessoa, mas você vai avisar quem é a pessoa. Tem relacionamento aberto que aceita que você só beije outra pessoa. Tem relacionamento aberto que permite apenas que você só tenha relação sexual com a outra pessoa. Tem relacionamento aberto que permite que vocês só abram a relação naquele momento para fazer uma homenagem, por exemplo. Acontece esses relacionamentos abertos e eu acredito que você tem que ter uma maturidade muito grande para ter um relacionamento aberto. Eu não consigo me ver num relacionamento aberto, por exemplo. Mas aqui ela coloca a questão de muitas mulheres abrirem a relação para não perder o parceiro. E esse relacionamento aberto é sempre só para ele, né? Como sempre foi, né? Os homens sempre que acabaram traindo as esposas, eles se achavam no direito de fazer isso, né? Então, muitas vezes o cara pede para abrir a relação, mas só ele pode sair com outra pessoa. Então, ele pode trair a esposa à vontade, mas ela não pode sair com ninguém, ela não pode olhar para ninguém. Ela coloca, você não pode se colocar nessa situação. Ela fala a questão do amor gentil. A gente não merece alguém que fique o tempo inteiro apontando os nossos erros, sabe? Que assim, todo mundo vai errar. Relacionamento que fica o tempo inteiro apontando o seu erro não é saudável. Ela fala a questão da vaca do presépio, né? Que quando a mulher acredita que se virar um bibelô natalino, ele vai parar de pegar no pé dela, o cara vai fazer o seguinte: ele vai fazer você virar o bibelôzinho dele e ele vai ficar com uma mulher que é exatamente aquilo que ele não quer que você seja. E aí também ela coloca que um cara que quer fazer você de bibelô porque não aguenta a sua personalidade, na verdade, ele não te ama, ele quer que você seja uma extensão do ego dele por causa de uma masculinidade frágil, por causa que ele acha que ele tem que ser superior a você, e para isso ele tem que fazer você virar uma vaca de presépio. E aí ela fala que o que mais confunde a mulher é exatamente o cara, ao invés de te xingar, é ficar fazendo brincadeira pejorativa com o defeito da mulher, sabe? De ficar rindo dos defeitos dela o tempo inteiro. Então ele não agride você diretamente, mas indiretamente, através da piada, ele tá te chamando de palhaço o tempo inteiro, de incompetente o tempo inteiro, de burro o tempo inteiro. E aí ela fala assim, meu, se até seu filho entende, se ele fica chamando o colega de burro e feio o tempo inteiro, vai ficar mal, imagina o seu marido o tempo inteiro rindo da sua barriga, rindo do seu peito, né? Então, assim, não é um relacionamento saudável, isso é um abuso. Por mais que o cara não te xingue diretamente. Tem cara que vai lá e te xinga diretamente, sabe? Já é outra questão, que o cara não grita com você, né? E faz toda aquela tortura psicológica em cima de você. Ela fala uma coisa bem interessante, que a gente precisa parar de olhar para uma mulher que sofre abuso verbal e achar que ela está bem porque não apanha. É só questão de tempo. Ou que não se separa por ser fraca ou por gostar de sofrer. Ela vai se sentindo tão infeliz que não consegue reagir. E tendo em vista que sua autoestima está muito baixa, o resultado começa a acreditar em tudo de ruim e entra em depressão. Ela fala de muita coisa, né? Síndrome da cuidadora sem salário, né? Aí ela fala que a mulher tem que observar se sempre é ela que tem que ceder em nome de viver bem. Se ele sempre aponta algo, lhe diz coisas que fazem doer, se você finge que não está vendo o quanto o parceiro a machuca, ou se convence de que, mesmo ferindo, aquele é só o jeito dele, afinal ele gosta de você. A gente tem uma questão, e isso doeu muito em mim, que é a questão de que a mulher tem uma tendência a ignorar completamente as necessidades dela em nome de servir, né? Ela vê a mãe dela fazendo isso, a avó, a tia, então ela ignora completamente o sentimento dela de tristeza, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque tem que ceder, porque o outro não pode sofrer, só você que pode se ferrar.
E eu percebo muito isso. Eu fiz um post esses dias muito interessante, que quais são as frases que você tem mais dificuldade de falar, né? E nessas frases tava assim: o que é mais difícil para você dizer eu te amo? 2, estava errado, me desculpe. 3, preciso de ajuda. 4, eu admiro vocês. 5, não. E todas as mulheres que responderam ao meu post disseram que a maior dificuldade delas é dizer não. Então, muitas vezes a mulher, quando vai dizer não, ela tem que se desculpar e ela se sente extremamente culpada. E todos os meninos que responderam a minha questão colocaram que a maior dificuldade para eles é dizer eu preciso de ajuda, sabe? Ou falar que tá errado. Então, assim, é uma coisa que é para se pensar, né? Que é uma educação que tem pontos, assim, muito próximos. Ela fala de um capítulo que o amor empodera, que ela fala muito da importância do feminismo nas relações. Primeiro que você tem que perceber que você existe naquele relacionamento e perceber que você merece um direito igual àquele homem. Então, se os dois trabalharam o mesmo período, quer dizer que você tem tanto direito de estar cansado quanto ele. Então, se você não quer lavar o banheiro, ele que vá lá e lave. Então, eu lavo amanhã. Às vezes você lava a louça. Precisa lavar a louça e fazer a comida? Então, um lava a louça, o outro faz a comida. Então, de saber que os dois são iguais, os dois têm os mesmos direitos, os dois são iguais, não. Que os dois estão vivendo coisas parecidas ali e os dois têm o mesmo direito de estar cansado. Aí ela fala do amor é carinhoso, né? Ela fala da questão de forçar o contato, né, do homem, né, por conta dele se sentir superior. E na verdade, a gente tem que pensar muito que a gente constrói relações de poder, né, de muitos anos atrás, e a gente precisa repensar essa relação para que haja realmente uma igualdade, que a gente consiga se perceber como os dois precisam se cuidar, um cuida do outro, né? Um tem que ceder, mas o outro também tem, em níveis iguais. Não a mulher sempre tem que ceder mais que o cara, só ela tem que mudar algumas coisas, mas ele nunca tem que mudar nada, porque ele tem que ser aceito do jeito que ele é. Lógico que todo mundo tem que ser aceito do jeito que é, mas tem coisas que a gente precisa mudar. Todo mundo tem alguma coisinha que precisa mudar, mas só a mulher tem que ceder sempre, então isso não é um relacionamento igual. Então, a questão dos limites que a mulher muitas vezes tenta colocar e o cara nega o não dessa mulher. Isso já apareceu em vários vídeos, inclusive no meu último vídeo. Então ela fala um pouquinho dos homens aqui nesse último capítulo, falando que o homem é criado para não ter sentimentos. Então muitas vezes eles têm uma dificuldade muito grande de nomear esses sentimentos, porque eles são criados para não sentir. E ela fala, né, que a gente está num tempo onde os homens não sabem se colocar, não sabem que papel assumir, né? O que eles aprenderam claramente não funciona. E enquanto elas se reinventam, eles continuam sem conseguir se lembrar de coisas básicas, assumir a criação dos filhos, o trabalho doméstico, a conversa no sexo, afinal, é duro dividir parte de todo o trabalho que a parceira realiza sozinha. E aí tem aquela questão do cara ser educado para aquilo. E é muito mais fácil ser do jeito que foi ensinado, porque ele não precisa fazer nada mais, né? Então, assumir essa responsabilidade dentro de casa, ele não sabe muito como fazer e também ele tem que brigar com o ego dele, de falar assim, meu lugar não é esse. E aí ela fala do machismo, né? Toda vez que a gente fala de relacionamento e critica comportamentos abusivos de homens, que é claro, como o cara não sabe como agir, ele acaba tendo um relacionamento de revolta, de agressividade, que vocês podem ver nesse livro aqui, né? Inclusive, eu preciso falar só sobre essa questão de masculinidade frágil. E aí ela fala que as pessoas colocam essa questão de que mulher precisa de macho. Então, se a mulher, um comentário que o cara se sente ofendido, ele vai, qual a primeira coisa que o cara vai falar, ou a pessoa vai falar, tá precisando de macho. Amor é respeito, todo homem trai, para eles é diferente. Então, na verdade, o cara é ensinado a trair, mais uma vez. Ele é ensinado que ele é superior e ele é ensinado a trair. Tem mulheres que traem? Sim, só que essa mulher, ela é colocada num patamar daquela que merece ser apedrejada. O homem não, sempre tem aquela passação de pano, né? Vou fazer uma leitura porque meu vídeo já tá enorme. Acredita-se que o homem tem vários compartimentos e a esposa é a esposa. Ele pode ter amantes, um casinho, e mesmo assim tudo segue igual, enquanto a mulher não ganha a mesma permissão social.
As pessoas aprenderam a passar a mão na cabeça do homem e acreditam que mesmo num casamento funcional, ele vai dar as fugidinhas, as quais até ajudam na relação. Estaria tudo bem se fosse combinado, sem que ninguém fosse enganado e a parceira tivesse o mesmo direito, não é mesmo? Então isso não acontece. Há também o comportamento abusivo de quem sempre acha que está sendo ou vai ser traído, que desconfiado sufoca o outro para se proteger. Quem aprisiona o outro para não se estressar na busca por traições ou enxerga deslealdade em tudo também está sendo abusivo. Aí ela fala, né, da questão do cara que é desconfiado se achar um lixo, mas ao mesmo tempo, né, ele acaba sendo um cara extremamente abusivo porque ele não deixa a pessoa viver, ele vai sufocando a pessoa. E aí, a questão do amor romântico, que eu já falei em outros vídeos, que é tão tóxico. Na verdade, a doutora Ana Ri fala de vários pontos, e ela fala do relacionamento saudável, que ele não exige nada que você não queira fazer. Se existe uma forçação de barra, se você tem que ficar o tempo inteiro pisando em ovos, se você não pode ser você, que se você tem que se adequar àquele cara o tempo inteiro e ele não move um dedo para se adequar a você, isso está errado. E por que essas mulheres ficam tantos anos em relacionamentos abusivos, como foi o meu caso, como foi o caso de... Nossa, eu vi relacionamentos assim que eu não sei como a pessoa tá viva, né? De umas coisas bem absurdas que eu vi acontecer. E por que essas pessoas ficam nesses relacionamentos? Justamente por causa dessa construção social que é imposta, onde a mulher tem que cuidar, a mulher tem que servir, a mulher tem que ser a princesa e ela se esforça o tempo inteiro para ser aquela mulher, né, de ter uma beleza que não é saudável, né, de ter uma magreza que não é saudável, e as pessoas ficam incentivando essas mulheres a ficarem, nossa, fazendo regimes, tomando chás, ficando calados, porque a mulher calada é melhor, mulher não pode ter personalidade. Quando tem personalidade, ela é chamada de louca, ao contrário do homem, o cara pode ter personalidade que as pessoas vão sempre exaltar. Então isso muitas dessas coisas fazem com que essas mulheres entrem em relacionamentos abusivos, elas fingem que não viram coisas. E esse livro é uma bíblia, talvez um hino para outras pessoas não passarem por relacionamentos abusivos, ou essas pessoas muitas vezes elas deixam de ser elas para entrarem em relacionamentos. É um livro assim fantástico, assim, me trouxe várias reflexões e eu não poderia deixar de falar sobre ele. Eu peço desculpas por ter ficado longo, mas eu acredito que certas discussões têm que ser longas e eu adoro discussões longas que são produtivas. Espero que tenham gostado, não esqueçam de deixar o joinha, ativar as notificações aqui embaixo. E mais uma vez eu peço compreensão de vocês e desculpas ao mesmo tempo por não conseguir produzir a quantidade de vídeos que eu estava produzindo antes. Gente, beijão, até a próxima, fiquem bem.